Um milionário se apaixona à primeira vista pela madrinha atrasada e desajeitada do casamento de seu amigo. Antes de começarmos a história, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. Emily disparava pelos corredores do hotel como se o chão fosse desabar sob seus pés. O vestido de dama de honra, um tom suave de lavanda que ela escolhera com tanto cuidado, agora era um adversário cruel, embolando-se em suas pernas enquanto ela segurava a barra com uma mão suada. Os saltos altos, que pareciam perfeitos na loja, rangiam a cada passo, ameaçando torcer seu tornozelo. O plano era simples: chegar cedo, ajudar Clara, sua melhor amiga e noiva, com os preparativos e brilhar como dama de honra. Mas o universo, com seu senso de humor torto, tinha outras ideias. Tudo começou com o táxi, que atrasou meia hora por causa de um pneu furado, deixando-a tamborilando os dedos no meio-fio enquanto o relógio corria. Depois, na entrada do hotel, um motorista distraído quase a transformou em parte da decoração, freando a centímetros dela com um guincho de pneus que ecoou em seus ouvidos. E como se não bastasse, o elevador para o salão de festas estava lotado de hóspedes carregando malas, forçando-a a enfrentar as escadas de salto alto, o coração acelerado pelo esforço e pela adrenalina. Desculpa, desculpa, ela murmurava, esbarrando em ombros de hóspedes perplexos, o tecido do vestido roçando nas paredes acarpetadas. O som abafado de vozes e risadas já escapava do salão. A cerimônia estava a segundos de começar. Faltavam poucos metros quando o desastre bateu de frente. Literalmente. Bam! Emily colidiu contra algo sólido, o impacto jogando seu buquê de peônias brancas pelos ares como confete, a bolsa caindo com um baque surdo no chão. Ela cambaleou, os joelhos dobrando, e quase beijou o carpete felpudo e caríssimo do hotel. Antes que o tombo se completasse, mãos firmes agarraram sua cintura, puxando-a de volta com uma força controlada. O cheiro de um perfume caro, notas de sândalo e algo cítrico, invadiu seu nariz, e por um instante ela esqueceu até onde estava. Por favor, me diz que não acabei de atropelar um velhinho. Gemeu, ainda tonta, os olhos fechados enquanto tentava se equilibrar. Uma voz grave, lenta como mel, respondeu: Fique tranquila, não sou um velhinho. Emily piscou, confusa, e finalmente olhou para cima. O que viu a fez engasgar o ar. O homem à sua frente era um contraste vivo com o caos dela. Cabelo escuro penteado com precisão, olhos azuis que pareciam cortar o ar e um terno preto tão bem cortado que parecia moldado ao corpo. Ele a encarava com uma mistura de curiosidade e um divertimento sutil, as mãos ainda em sua cintura, quentes através do tecido do vestido. Você está atrasada, ele disse, a voz calma apontando o óbvio. Emily bufou, recuperando o fôlego. Obrigada, Capitão Óbvio. Tem mais alguma dica genial para compartilhar? O canto da boca dele se ergueu num sorriso mínimo, quase imperceptível, mas o bastante para fazer o estômago dela dar um salto traiçoeiro. Ela não tinha tempo para isso, nem para notar como aquele sorriso era irritantemente perfeito. Tentou dar um passo atrás, mas sentiu um puxão brusco. Olhando para baixo, viu, com um gemido interno, que o vestido tinha enganchado no salto. Maravilha! Resmungou, o rosto queimando de vergonha. Porque só tropeçar não era suficiente. Eu tinha que virar um nó humano. Sem dizer nada, o homem se abaixou, os dedos ágeis soltando o tecido com um movimento rápido e preciso. Pronto, ele disse levantando-se. Agora pode seguir sua missão suicida. Já estava indo, ela retrucou tentando manter um fiapo de dignidade. Mas vê se tem seguro de vida. Nesse ritmo, o buffet vai ser seu fim. Ela revirou os olhos, pegou a bolsa e o buquê amassado do chão e correu para o salão, o coração martelando. Não olha para ele, não olha para ele, repetia mentalmente, como um mantra, enquanto se esgueirava entre as damas de honra. A cerimônia já começava e Clara lançou-lhe um olhar fulminante do altar, as sobrancelhas arqueadas em reprovação silenciosa. Emily tentou se concentrar na música suave e nas flores alinhadas, mas seus olhos traidores logo o encontraram. Ele estava lá entre os padrinhos, o terno impecável destacando-se contra as luzes douradas do salão. Observava-a de novo, com aquele mesmo olhar que parecia dissecá-la.
Quem é esse? Sussurrou para a dama ao seu lado, uma ruiva chamada Mia. Brian Fisher, respondeu Mia abafando uma risadinha. E por que eu deveria saber quem ele é? Porque ele é um dos caras mais ricos do país, CEO de uma gigante de consultoria financeira. Emily engoliu em seco, o estômago revirando. Claro, fazia todo o sentido um bilionário perder tempo salvando damas de honra desastradas em corredores de hotel. Ele é tipo um iceberg, Mia continuou baixinho. Frio, misterioso. Dizem que ele não se envolve com ninguém e que pode acabar com uma carreira só com um telefonema. Emily fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Perfeito. Não só quase o derrubara, como fora grossa com ele. Só precisava sobreviver àquele dia, evitar mais catástrofes e, acima de tudo, parar de olhar para Brian Fisher. Mas, ao abrir os olhos, lá estava ele, ainda a encarando, uma sobrancelha sutilmente erguida, como se soubesse cada pensamento caótico na cabeça dela. Um arrepio subiu por sua espinha. Aquela noite ela pressentia, estava só começando. A recepção do casamento pulsava com vida. O salão de festas brilhava sob lustres dourados, o ar carregado com o aroma doce de flores frescas, rosas e lírios alinhados em arranjos impecáveis sobre mesas cobertas de linho branco. A música suave, um violino que chorava notas delicadas, envolvia os convidados enquanto eles circulavam com taças de champanhe tilintando nas mãos. Emily tentava se manter no controle. Ajustava o véu de Clara aqui, entregava um lenço ali, determinada a não deixar mais nenhum desastre manchar o dia da amiga. Depois do fiasco no corredor, tudo o que queria era se misturar ao fundo, invisível. Mas o destino, com seu riso debochado, não ia deixar barato. Ela esticou a mão para pegar uma taça de vinho tinto de um garçom que passava, o líquido escuro refletindo as luzes como um espelho rubi. Girou rápido demais, ansiosa para dar um gole e acalmar os nervos quando sentiu o impacto. Pela segunda vez naquele dia, colidiu com algo, ou alguém, sólido como uma parede. O vinho escapou da taça em um arco dramático, e o tempo pareceu desacelerar enquanto ela assistia, em câmera lenta, ao líquido salpicar o tecido preto impecável de um terno. Um respingo atingiu até o chão, pingando no carpete com um som abafado que ecoou em sua cabeça. O estômago dela despencou como se tivesse caído de um penhasco. Por favor, me diz que isso não aconteceu, sussurrou, os dedos ainda agarrando a taça vazia, o metal frio contra a palma suada. Lentamente, ergueu os olhos temendo o pior e encontrou o olhar azul cortante de Brian Fisher. Ele baixou a cabeça, examinando a mancha que se espalhava pelo peito da camisa. Depois voltou a encará-la. Seu rosto era uma máscara. Nem raiva, nem surpresa. Só uma calma desconcertante. Aconteceu, disse, a voz grave ressoando como um trovão baixo. Emily engoliu em seco, o calor subindo ao rosto. Eu vou pegar um guardanapo. Não, espera, eu limpo. Gaguejou os pensamentos embolados como o vestido de antes. Antes que pudesse se mexer, Brian tirou o paletó com um movimento fluido, o tecido sussurrando ao deslizar pelos ombros largos, e arregaçou as mangas da camisa com uma precisão quase cirúrgica. Relaxa, ele disse, os antebraços agora à mostra, fortes e definidos sob a luz suave. É só vinho. Ela piscou, atordoada. Você não vai me processar ou me jogar para fora da festa? O canto da boca dele se curvou num sorriso sutil, quase um segredo que ele não queria compartilhar ainda. Ainda não, mas, se quiser se redimir, pode me acompanhar até o bar. Emily hesitou, o coração batendo rápido demais. Era um convite? Uma ordem disfarçada? Olhou ao redor, os risos dos convidados ecoando como um zumbido distante, buscando uma rota de fuga. Mas algo na voz dele, aquela mistura de calma e desafio, a puxava como um fio invisível. Tá bem, cedeu por fim, o tom mais firme do que sentia. Mas eu escolho as bebidas. Brian inclinou a cabeça, um gesto que dizia, me impressione. E os dois cruzaram o salão até o bar. O balcão de mogno reluzia sob luzes embutidas, o ar ali mais fresco, com um leve cheiro de limão vindo dos coquetéis sendo preparados. Poucos hóspedes estavam por perto, tornando o espaço mais íntimo do que ela gostaria. Emily subiu num banco alto,
o couro rangendo sob seu peso, e cruzou os braços. Eu deveria pedir algo caríssimo, só para ver você piscar, provocou, um sorrisinho surgindo apesar do nervosismo. Ele se sentou ao lado, o corpo girando levemente para encará-la. Acha que eu me importaria com o preço de um drink? Justamente por isso seria divertido, ela retrucou, os olhos brilhando com a brincadeira. Brian deu uma risada baixa, um som rouco que vibrou no peito dela como um acorde inesperado. Brian Fisher rindo. Isso era um território novo. O barman se aproximou, um homem de gravata preta com mãos ágeis, e Emily pediu 2 shots de uísque. Brian ergueu uma sobrancelha, o azul dos olhos cintilando. Impressionante. O quê? Achou que eu ia pedir um drink com guarda-chuvinha? Ela deu de ombros, os dedos tamborilando no balcão. Você gosta de surpreender, né? Ele disse, pegando o copo que o barman trouxe, o líquido âmbar capturando a luz. Emily girou o dela entre os dedos, o vidro gelado contra a pele quente. E você, Brian Fisher, o que um CEO todo-poderoso está fazendo num casamento que não parece seu habitat natural? Ele girou o uísque no copo, o movimento lento e deliberado, antes de responder. Sou o padrinho do noivo, e nem toda minha vida é feita de salas de reunião e ternos caros. Ela riu, o som escapando antes que pudesse segurar. Eu sou a dama de honra principal. Então tô aqui por dever, não por escolha. E mesmo assim parece estar se divertindo, ele observou, o olhar fixo nela como se pudesse ler cada pensamento. Emily tomou um gole do uísque, o calor queimando a garganta e se espalhando pelo peito. A noite ficou mais interessante depois que eu te pintei de vinho e quase te derrubei no corredor. Você não vai esquecer isso tão cedo, né? Ela perguntou, revirando os olhos. Provavelmente não, ele admitiu, o sorriso torto voltando. Um silêncio caiu entre eles, mas não era vazio. Era como se algo estivesse se formando ali. Uma faísca que nenhum dos dois queria apagar ainda. Emily desviou o olhar, fingindo estudar o copo, mas sentia o peso da atenção dele. Você sempre encara as pessoas assim? Perguntou por fim, o tom leve, mas curioso. Assim como? Como se quisesse decifrá-las. Brian tomou um gole antes de responder, o copo tilintando ao tocar o balcão. Só quando vale o esforço. O coração dela deu um salto, mas ela disfarçou, esvaziando o uísque num gole só. Foi legal, mas preciso voltar para Clara, disse levantando-se. Ele não a segurou, apenas a observou enquanto ela se afastava, o olhar fixo como uma promessa silenciosa. Até mais, Emily, disse baixo. Ela parou por um instante e então sorriu. Até mais, Sr. Fisher. Ao voltar para a festa, o calor do uísque ainda queimava em seu peito, e ela sabia que não era só por causa da bebida. O salão de festas vibrava com energia, enquanto a recepção seguia seu curso. O tilintar de talheres contra pratos de porcelana se misturava ao burburinho das conversas, e o aroma quente de carne assada com ervas pairava no ar, vindo do buffet que os garçons carregavam com eficiência silenciosa. As luzes douradas dos lustres refletiam nas paredes espelhadas, criando um brilho que dançava sobre os convidados. Emily circulava entre as mesas, o tecido do vestido roçando suas pernas a cada passo, tentando manter o foco em Clara, ajustando a cauda do vestido da noiva, rindo com os convidados, qualquer coisa para não pensar no homem de olhos azuis que parecia estar em cada canto da sua visão periférica. Ela parou perto de uma janela alta, o vidro frio contra os dedos, enquanto espiava a noite lá fora. A brisa que entrava pela fresta trazia um leve cheiro de grama cortada, um contraste com o calor abafado do salão. Respirou fundo, sentindo o peso do dia começar a se dissipar, quando uma sombra se moveu ao seu lado. Antes mesmo de virar, o perfume dele a alcançou, sândalo e algo fresco como uma manhã de inverno. Brian Fisher estava lá, perto demais, o terno impecável destacando-se contra o fundo dourado do salão, os olhos fixos nela, como se o resto do mundo fosse irrelevante. Eu não estava te encarando, ela disse rápido, cruzando os braços como se pudesse bloquear a intensidade daquele olhar. Brian inclinou a cabeça, o cabelo escuro capturando a luz em reflexos sutis. Você é péssima em mentir, respondeu, o tom grave com um toque de diversão que fez o estômago dela revirar. Emily bufou, o calor subindo ao rosto. E você é sempre assim tão convencido ou só gosta de me irritar? O sorriso dele cresceu,
um canto da boca se erguendo como se ele guardasse um segredo. Gosto de observar, entender como as pessoas reagem. E você, até agora, tem sido um quebra-cabeça interessante. Ela revirou os olhos, mas o calor no peito traía a indiferença que tentava mostrar. Que bom para você. Agora, se me dá licença... Deu um passo para o lado, mas Brian a segurou pelo pulso, os dedos quentes e firmes contra a pele dela. Dance comigo, disse, a voz baixa, quase um sussurro que ressoou em seus ouvidos sobre o som da música. Emily arregalou os olhos, o coração dando um salto. O quê? Uma dança. Só isso. Ela olhou para a pista, onde casais giravam ao som de um piano suave, os vestidos rodando como flores abertas. Depois voltou-se para ele. E se eu disser não? Brian soltou o pulso dela e estendeu a mão, os dedos abertos num gesto que era ao mesmo tempo convite e desafio. Eu diria que você está mentindo de novo. Ela mordeu o lábio, lutando contra o sorriso que ameaçava surgir. O som abafado dos sapatos no assoalho, ecoando em sua cabeça. Você é insuportável, disse, mas a voz saiu mais leve do que pretendia. E você ainda está aqui, pensando na minha oferta. Ele retrucou sem perder a calma. Emily respirou fundo, o ar fresco da janela misturado ao calor do salão enchendo seus pulmões. Que mal podia fazer? Antes que a razão a detivesse, colocou a mão na dele, os dedos dele fechando-se sobre os dela com uma segurança que a fez estremecer. Ele a guiou até a pista, o chão de madeira polida rangendo levemente sob os pés deles. Quando a puxou para perto, o mundo ao redor se dissolveu. Os braços dele envolveram sua cintura, firmes como ferro sob o tecido do terno, enquanto a mão livre segurava a dela, o polegar roçando sua pele num toque quase imperceptível. O calor do corpo dele atravessava o espaço entre eles, e o cheiro do perfume misturado ao leve suor da noite a envolvia como uma névoa. Emily tentou ignorar como aquilo a afetava. O modo como ele a conduzia com passos precisos, o som da respiração dele tão perto do ouvido. Você já fez isso antes, ela comentou, a voz saindo mais rouca do que queria, tentando manter o tom leve. Dançar? Algumas vezes, ele respondeu, os olhos fixos nos dela. Mas não assim. Ela franziu a testa confusa, o coração batendo mais rápido. O que tem de diferente agora? Brian hesitou por um instante, os dedos apertando a cintura dela por um segundo antes de responder, a voz mais baixa. Você. Um arrepio subiu por sua espinha, frio e quente ao mesmo tempo. O salão girava ao redor deles, mas naquele momento era como se só existissem os dois, presos naquele espaço de luz e música. Pela primeira vez, Emily não desviou o olhar. Algo estava acontecendo ali, algo que ela não podia mais negar, e talvez nem quisesse. Você está surpreso, ele disse, o hálito quente roçando a orelha dela enquanto giravam. Devo estar? Retrucou, estreitando os olhos, o som do piano enchendo o silêncio entre as palavras. Você não esperava que eu soubesse dançar. Ela riu baixo, o som escapando como um suspiro. Não, mas combina com você. Aposto que aprendeu isso para impressionar alguém em algum evento chique. Brian deu um sorriso enigmático, os dentes brancos reluzindo por um instante. Você é sempre tão direta assim? Só quando tô curiosa, ela admitiu, as mãos apertando os ombros dele sem perceber. Então me diz, Emily, ele continuou, os olhos brilhando como o mar sob o sol. O que mais te deixa curiosa? Ela abriu a boca, mas o olhar dele a desarmou. Por um segundo, esqueceu o que ia dizer, o calor da mão dele na cintura queimando através do vestido. Isso não é justo, murmurou quase para si mesma. O quê? Você me distrair com esses olhos e esperar que eu responda algo inteligente. Ele deu uma risada baixa, o som vibrando contra o peito dela, e Emily quis ouvir aquilo de novo. Não é minha culpa se você se distrai fácil, ele provocou, girando-a num passo mais ousado. A música desacelerou, e Brian a puxou mais perto, os corpos quase colados agora. Já tá fugindo? Perguntou, os olhos buscando os dela. Eu não fujo, ela disse erguendo o queixo, o coração martelando. Então prova. O desafio pairou no ar enquanto a música terminava, os últimos acordes do piano ecoando no salão. Emily deu um passo atrás, mas o calor da mão dele ainda parecia queimá-la. Vamos ver, disse com um sorriso evasivo, antes de se afastar o som dos aplausos dos convidados enchendo o espaço.
Algo naquela dança tinha mudado tudo, e ela sabia disso. A festa estava chegando ao fim. O salão agora mais silencioso, com o eco das últimas risadas se misturando ao som de copos sendo empilhados pelos garçons. O ar estava pesado com o cheiro doce de bolo de baunilha cortado horas antes, e as luzes douradas começavam a piscar, sinalizando que a noite se despedia. Emily sentia os pés latejarem nos saltos, o tecido do vestido colando levemente na pele úmida de suor após horas de movimento. Tinha sobrevivido ao dia, quase sem mais desastres, mas a dança com Brian ainda girava em sua cabeça como os acordes finais do piano. Precisava ir embora, colocar distância entre ela e aquele homem que parecia desmontar suas defesas com um olhar. Ela saiu pela porta principal do hotel, o ar fresco da noite batendo em seu rosto como um alívio. A rua estava quieta, o asfalto úmido refletindo as luzes dos postes, o som distante de um carro passando cortando o silêncio. Pegou o celular da bolsa, os dedos frios roçando o metal enquanto abria o aplicativo de carona. A tela piscou com uma mensagem cruel. Nenhum motorista disponível. Ótimo, resmungou, o vapor da respiração formando uma nuvem no ar gelado. Encostou-se na parede, o concreto áspero contra as costas, e fechou os olhos por um instante, tentando ignorar o cansaço. Plano de fuga frustrado? A voz dele veio de trás, grave e familiar, cortando o silêncio como uma lâmina suave. Emily abriu os olhos e virou-se, o coração dando um salto. Brian estava a poucos passos, as mãos nos bolsos do terno, o cabelo ligeiramente desalinhado pela brisa, mas ainda com aquela aura de controle que a irritava e atraía ao mesmo tempo. O perfume dele, sândalo e um toque cítrico, chegou até ela antes mesmo de responder. Não é fuga, é só ir para casa, retrucou, tentando soar firme, o celular ainda agarrado na mão como um escudo. Sem carro isso é só um detalhe, ele disse inclinando a cabeça, o olhar fixo nela como se pudesse ler cada pensamento. Eu te levo. Emily franziu a testa, o vento soprando uma mecha de cabelo sobre os olhos. Você. É tarde. E não gosto da ideia de você esperando aqui sozinha, ele respondeu, a voz calma, mas com um peso que a fez hesitar. Eu sei me virar, disse cruzando os braços, o frio mordendo a pele exposta. Nunca disse que não. Mas por que esperar se eu já vou sair mesmo? Ela mordeu o lábio, o gosto leve de gloss ainda presente, enquanto olhava para o celular de novo, torcendo por um milagre. Nada. O vento uivou baixo entre os prédios, e o cansaço pesou ainda mais nos ombros. Tá bem, cedeu por fim a voz quase engolida pela brisa, mas só porque não tenho escolha. Brian abriu a porta do passageiro do carro, um modelo preto lustroso que parecia gritar poder, e Emily entrou, o couro gelado do banco arrepiando suas pernas ao sentar. Ele contornou o veículo e tomou o volante, o motor ronronando suavemente ao ligar, um som que vibrava no peito dela. A cidade deslizava pelas janelas em silêncio, os prédios altos cortando o céu escuro, as luzes amarelas dos postes dançando no vidro como pinceladas. Emily brincava com a alça da bolsa, os dedos inquietos traçando o couro gasto, enquanto tentava não olhar para ele. O calor do aquecedor do carro misturava-se ao cheiro sutil do perfume dele, enchendo o espaço com uma sensação que ela não queria nomear. O silêncio era denso, mas não vazio. Era como se os dois segurassem palavras que não sabiam como soltar. Você sempre dirige sozinho? Perguntou por fim, a voz cortando o ar como um fio fino, só para quebrar a tensão. Brian lançou um olhar rápido, os olhos refletindo o brilho das luzes externas antes de voltar à estrada. Gosto de dirigir à noite. Me ajuda a pensar. Ah, então você pensa, ela provocou, um sorrisinho surgindo, o som do motor abafando o nervosismo. Ele deu um sorriso discreto, o suficiente para mostrar os dentes por um instante. Você acha que não? Acho que você é um mistério, ela admitiu, o calor subindo ao rosto antes que pudesse segurar. Isso te incomoda? Ele manteve os olhos no asfalto, mas a voz tinha um tom curioso, quase desafiador. Emily hesitou, o ronco baixo do carro preenchendo o espaço enquanto pensava. Acho que sim. Por quê? Porque você tem essa presença, sempre no controle, como se nada te pegasse desprevenido. Brian ficou quieto por alguns segundos, os dedos relaxados no volante, o couro rangendo levemente sob seu toque.
Então, sem desviar o olhar da estrada, disse: "Você não faz ideia do quanto mexe comigo." Ela virou a cabeça rápido, surpresa, o cabelo roçando o encosto do banco. "O quê?" Ele não respondeu de imediato, apenas manteve aquele meio sorriso que a desarmava, os faróis de outro carro iluminando o rosto dele por um instante. "Você fala como se eu fosse o único difícil de entender aqui", continuou, a voz mais baixa. "Mas, Emily, você não percebe o quanto chama a atenção." Ela desviou o olhar, o calor subindo ao peito como uma onda, os dedos apertando a bolsa com mais força. O carro parou em um semáforo, o vermelho piscando no painel, e Brian virou-se para ela. "Você fica tensa comigo porque acha que eu te analiso demais. Mas a verdade é que você me deixa curioso, e eu gosto de entender o que me deixa curioso." Ela abriu a boca, mas as palavras escaparam, o som do motor voltando a preencher o silêncio. O semáforo ficou verde, e ele acelerou suavemente, o carro deslizando pela rua. Quando estacionaram em frente ao prédio dela, Emily soltou o ar que nem sabia que segurava, o som da chave girando para desligar o motor ecoando no espaço. "Obrigada pela carona", disse virando-se para ele, o olhar dele ainda fixo nela como uma âncora. "Foi um prazer", respondeu, o tom carregado de algo que a fez hesitar. Ela abriu a porta, o ar frio da noite batendo de novo, e saiu, os saltos clicando no concreto. Subiu os degraus da entrada, mas uma vontade súbita a fez olhar para trás. Brian ainda estava lá, os olhos acompanhando-a do carro, o rosto iluminado pela luz fraca do poste. Ela desviou o olhar rápido e entrou, o som da porta se fechando atrás dela como um ponto final. Mas enquanto o elevador subia encostada na parede metálica fria, sabia que aquilo estava longe de acabar. O escritório da Horizon Construction estava envolto em silêncio, o único som vindo do zumbido baixo das luzes fluorescentes e do clique ocasional do teclado de Emily. Era tarde. O céu lá fora um manto negro salpicado de estrelas, visível através das janelas altas da sala de reuniões. O ar carregava um leve cheiro de café frio, restos de uma caneca esquecida na mesa, ao lado de papéis espalhados, plantas do projeto Richmond Tower que ela revisava com uma caneta vermelha. O vestido de dama de honra fora trocado por uma calça jeans e uma blusa leve, mas o peso da dança com Brian ainda parecia agarrado à sua pele, como uma memória que não saía com o banho. Ela esfregou os olhos, o cansaço pesando nas pálpebras, quando uma sombra se moveu no canto da sala. Brian estava lá, encostado na porta, o terno cinza impecável abraçando os ombros largos, o cabelo ligeiramente desalinhado como se tivesse passado a mão por ele várias vezes. O perfume dele, sândalo misturado a algo fresco, cortou o ar antes mesmo de falar. "Você sempre franze a testa assim quando está concentrada?" perguntou, a voz grave ecoando no espaço vazio. Emily rangeu os dentes, o som da caneta batendo na mesa mais alto do que pretendia. "E você sempre aparece do nada para fazer perguntas idiotas?" retrucou, erguendo os olhos para ele. Brian inclinou a cabeça, um sorriso sutil brincando nos lábios, os olhos azuis brilhando sob a luz artificial. "Só quando quero entender alguém." Ela cruzou os braços, o tecido da blusa roçando a pele fria. "E por que você quer me entender?" Ele se aproximou, os sapatos ecoando no piso de madeira polida, e parou a poucos passos, apoiando as mãos na mesa. "Porque você me intriga, Emily." O coração dela deu um salto, mas ela segurou a expressão, o cheiro de tinta dos papéis misturando-se ao perfume dele. "Vamos jantar", ele disse, direto, pegando-a desprevenida. "O quê?" "Precisamos discutir o projeto. Vai ser mais produtivo do que ficar aqui até meia-noite." Ela ergueu uma sobrancelha, o som do ar-condicionado zumbindo ao fundo. "Então não é um convite, é só trabalho disfarçado?" "Se isso te faz aceitar, sim", ele respondeu, o sorriso ganhando um toque malicioso que a fez bufar. Emily hesitou, o cansaço lutando contra a curiosidade, mas algo na voz dele, firme, mas com uma promessa escondida, venceu. "Tá bem", disse, levantando-se, o rangido da cadeira ecoando. "Mas eu escolho o lugar." Brian assentiu, e o frio na barriga dela cresceu enquanto pegava a bolsa. O restaurante que ela escolheu era um contraste com o mundo dele, um canto pequeno e acolhedor, com paredes de tijolo aparente e mesas de madeira gastas pelo tempo. O ar cheirava a alho frito e pão quente,
e uma música suave tocada por um violão ao fundo envolvia o espaço. Emily se sentou, o assento de couro macio sob as pernas, e Brian a seguiu, o terno parecendo deslocado entre os clientes casuais. "Você me trouxe mesmo para um lugar assim?" ele perguntou, os olhos varrendo o ambiente e o brilho das velas nas mesas refletindo neles. "Sou uma mulher simples, Sr. Fisher", ela retrucou, um sorrisinho surgindo enquanto pegava o cardápio, o papel áspero sob os dedos. "Acha que um CEO como eu não ia gostar? Acho que você está acostumado com pratos que custam meu aluguel", ela disse, o cheiro de manjericão subindo do prato de alguém próximo. Brian riu baixo, o som rouco vibrando no peito dela. "Pode ser, mas é bom experimentar algo novo." O garçom trouxe uma cesta de pão quente, o vapor subindo em espirais, e Emily percebeu que Brian parecia diferente ali. Menos o homem de negócios, mais humano. "Por que arquitetura?" ele perguntou de repente, partindo um pedaço de pão, o som crocante cortando o ar. Emily piscou surpresa, o calor da vela na mesa aquecendo suas mãos. "O que quer dizer? Sempre foi seu sonho?" Ela hesitou. O garçom voltando com 2 taças de vinho tinto, o líquido escuro refletindo a luz. "Desde pequena eu gostava de criar coisas", começou. O vinho amargo na língua enquanto tomava um gole. "Transformar espaços. A arquitetura me deixa fazer isso, mudar a vida das pessoas." Brian assentiu, o olhar fixo nela, genuinamente atento. "E você já mudou?" Ela sorriu, lembrando de uma cliente antiga, o cheiro de madeira fresca daquele projeto voltando à memória. "Uma vez reformei uma casa para uma senhora cujo neto ficou paraplégico. Quando terminamos, ela chorou. Disse que ele poderia viver melhor ali." Brian ficou quieto, o som do violão ao fundo preenchendo o espaço. Então disse, "Isso é incrível." Emily riu, desconfortável com o elogio, o calor subindo ao rosto. "Não me elogie assim. Tô acostumada com você me desafiando." "Talvez eu só goste de te ver irritada", ele provocou, os olhos brilhando com algo que a fez engasgar o vinho. "Você é impossível", retrucou, mas o sorriso escapou. O jantar seguiu com uma leveza inesperada, os pratos chegando com aromas de tomate e azeite, e Emily percebeu que estava gostando demais daquilo, da comida, da conversa, dele. Horas depois, saíram para a noite fresca, o céu escuro pontilhado de estrelas, o som dos passos deles ecoando na calçada úmida. "Tá com sono?" Brian perguntou, o vento bagunçando o cabelo dele. "Não muito", ela disse, o cheiro de terra molhada subindo do chão. "Mas se for me arrastar para o escritório, eu finjo." Ele riu, o som ecoando na rua vazia. "Nada disso, tá uma noite bonita, vamos caminhar." Emily ergueu uma sobrancelha. "Brian Fisher passeando sem rumo? Você disse que é bom experimentar coisas novas, né?" Ela revirou os olhos, mas o seguiu. Caminharam por ruas silenciosas, o som de folhas secas esmagadas sob os pés, misturando-se ao barulho distante de um carro. A brisa carregava o cheiro de pinheiros próximos, e as luzes dos postes desenhavam sombras longas no chão. Emily nunca imaginara Brian tão à vontade assim, as mãos nos bolsos, o passo leve. "Você sempre foi assim?" perguntou, o vento soprando o cabelo sobre os olhos. "Assim como?" Fechado, frio. Ele parou por um instante, o som da brisa enchendo o silêncio. "A vida me ensinou a ser cauteloso, mas isso não quer dizer que eu não sinta." Ela não esperava essa resposta, o peso daquelas palavras pairando entre eles. Quando chegaram ao carro, Brian abriu a porta, o couro rangendo ao toque. "Por que você é assim comigo?" ela perguntou antes de entrar, a voz quase um sussurro. "Porque você é diferente, Emily", ele disse, os olhos fixos nos dela. "E eu não consigo parar de querer saber mais." Ela entrou no carro em silêncio, o coração acelerado, sabendo que algo naquele jantar a tinha mudado, e que Brian Fisher estava mais fundo na sua vida do que ela podia admitir. A manhã no escritório da Horizon Construction era um contraste com a noite anterior. O sol entrava pelas janelas altas, lançando feixes dourados sobre as mesas de vidro e aço, o ar carregado com o cheiro seco de papel e o zumbido baixo do ar-condicionado. Emily estava sentada na sala de reuniões, os dedos tamborilando numa caneta, enquanto revisava anotações do Richmond Tower, o som da tinta riscando o papel ecoando em sua cabeça. Vestia uma blusa cinza
e uma calça de alfaiataria, mas o calor do jantar com Brian ainda parecia agarrado a ela. O gosto do vinho, o som da voz dele, o jeito como ele a olhava como se pudesse ver através dela. Do outro lado da sala, Brian analisava documentos, o terno azul escuro impecável, o cabelo penteado com precisão. Ele parecia o mesmo de sempre, calmo, controlado, mas cada vez que seus olhos se cruzavam, o ar entre eles parecia estalar. Emily sabia que precisava manter distância. O jantar tinha aberto uma porta que ela não estava pronta para atravessar, não enquanto trabalhassem juntos. Então, decidiu enterrar-se no trabalho, ignorá-lo até que o sentimento passasse. Mas Brian Fisher nunca tornava as coisas fáceis. "Você está quieta hoje", ele disse, a voz cortando o silêncio como uma lâmina suave, os olhos ainda nos papéis. Emily apertou a caneta, o plástico frio contra a palma suada. "Tô trabalhando", respondeu, seca, tentando focar nas linhas do projeto. Ele ergueu o olhar, o azul dos olhos refletindo a luz da janela. "Você tá me evitando." O coração dela disparou, mas ela segurou a expressão. "Não tô evitando. Tô ocupada." A reunião começou logo depois com a chegada dos outros. Oliver batendo papo sobre prazos, os engenheiros rabiscando notas. Emily mergulhou nos detalhes técnicos, o som das vozes ao redor abafando os pensamentos, mas a presença de Brian era como um peso invisível. Quando a equipe se dispersou, ela juntou suas coisas rápido, o som das pastas batendo umas nas outras ecoando, determinada a escapar antes que ele falasse de novo. Mas, claro, a voz dele a alcançou. "Emily." Ela parou, o corpo tenso, o cheiro de café fresco vindo da sala ao lado invadindo o ar. Virou-se devagar, forçando um tom neutro. "Sim?" Brian fechou a pasta à sua frente, o papel sussurrando, e se levantou, ajustando o paletó com um movimento fluido. "Preciso discutir algumas decisões do projeto com você." Era trabalho, só isso, ela disse a si mesma. "Agora?" "Sim," ele respondeu, pegando o copo de café, o vapor subindo em espirais e apontando para o terraço do escritório. "Lá fora." Emily o seguiu. O som dos sapatos dele no corredor de madeira misturando-se ao clique dos seus saltos baixos. O terraço era um respiro. O ar fresco da manhã carregado com o cheiro de terra úmida das plantas nos vasos. A cidade se estendendo abaixo como um tapete de concreto e vidro. Ela se encostou no parapeito, o metal frio mordendo as mãos, enquanto Brian parava ao lado, o calor do copo de café em suas mãos contrastando com a brisa. "O que você quer discutir?" perguntou, os olhos fixos no horizonte para evitar os dele. "A noite passada", ele disse direto, o som da cidade lá embaixo, buzinas distantes, o ronco de motores, subindo até eles. Emily ficou tensa, o vento soprando o cabelo sobre o rosto. "Achei que era sobre o projeto." "Podemos falar dos dois", ele retrucou, o tom calmo, mas com um brilho nos olhos que a fez engolir em seco. Ela bufou, o som abafado pela brisa. "O jantar foi só trabalho, Brian. Não faz disso algo que não é." "Tem certeza?" Ele deu um passo mais perto, o cheiro de café misturando-se ao perfume dele, e o coração dela disparou. "Você está se afastando de propósito", continuou, a voz mais baixa, como se pudesse sentir o medo dela. Emily rangeu os dentes, o parapeito gelado sob os dedos. "Isso não tem nada a ver com você." "Tem sim", ele insistiu, o olhar fixo como uma âncora. "Por que acha que tudo é sobre você?" retrucou irritada, o vento uivando baixo entre os prédios. Brian diminuiu a distância, o calor do corpo dele cortando o frio da manhã. "Porque eu conheço esse jogo, Emily. Você está me afastando porque sente algo que não quer admitir." O estômago dela deu um nó, o som de um pássaro cantando ao longe, quase abafado pelo pulsar em seus ouvidos. "Você está errado", disse, mas a voz saiu fraca, e ela sabia que ele percebera. "Então me olha nos olhos e diz que não sentiu nada ontem", ele desafiou, o copo de café agora esquecido na mão. Ela engoliu em seco, o olhar dele queimando como o sol que subia no céu. Queria negar, dizer que o jantar não significara nada, mas a mentira não vinha. O silêncio entre eles era elétrico, o vento carregando o cheiro de asfalto quente da rua abaixo. "Isso não importa", disse por fim, dando um passo atrás, o metal do parapeito roçando suas costas. "Tenho trabalho a fazer."
Brian não a segurou, apenas a observou enquanto ela se virava, o som dos passos dela ecoando no terraço. No resto do dia, Emily mergulhou nos projetos, o clique do mouse e o farfalhar dos papéis preenchendo o vazio. Mas a conversa no terraço não saía da cabeça. Cada palavra dele era como uma pedra jogada num lago, criando ondulações que ela não conseguia parar. À noite, o escritório estava vazio, as luzes apagadas exceto por uma lâmpada fraca na cozinha. Ela foi pegar água, o chão frio sob os pés descalços, o copo gelado contra os dedos. Encostou no balcão, o metal liso contra as costas, e fechou os olhos tentando respirar. Você tá me evitando de novo. A voz dele soou atrás dela, grave e próxima, o perfume invadindo o espaço antes que ela abrisse os olhos. Emily virou-se, o coração disparado. Tô tentando trabalhar sem distrações, disse, o copo quase escorregando da mão. Brian estava a poucos passos, os olhos brilhando na penumbra. Então eu sou uma distração? Sempre foi. Ela deixou escapar, o calor subindo ao rosto. Ele sorriu, um sorriso lento e perigoso. Isso não pode acontecer, ela disse firme, mas o tremor na voz atraiu. Por quê? Porque a gente trabalha junto. Brian deu um passo mais perto, o calor dele preenchendo o espaço. E se eu te dissesse que isso não vai ser um problema por muito tempo? Ela franziu a testa, confusa, mas antes que pudesse perguntar, ele recuou. Pensa nisso, Emily, disse saindo sem olhar para trás. Ela ficou ali, o copo gelado na mão, sabendo que a resistência estava por um fio e que o próximo passo mudaria tudo. O escritório da Horizon Construction estava mergulhado na penumbra da noite, o silêncio cortado apenas pelo zumbido baixo do sistema de ventilação e pelo som distante de um carro passando na rua. Emily estava sozinha na sala de projetos, o brilho azulado da tela do laptop iluminando seu rosto enquanto revisava as últimas plantas do Richmond Tower. O ar carregava um leve cheiro de tinta fresca das paredes recém-pintadas, misturado ao aroma residual de café que ela deixara esfriar na mesa. Vestia uma blusa de lã e jeans, os pés descalços apoiados no chão frio, tentando ignorar o peso da conversa no terraço que ainda ecoava em sua mente. A frase de Brian, "E se eu te dissesse que isso não vai ser um problema por muito tempo?", girava em sua cabeça como uma música que não saía. O que ele queria dizer? Ela esfregou as têmporas, o cansaço pesando nos ombros, e decidiu que era hora de ir embora. Desligou o laptop, o clique do botão ecoando no espaço vazio, e pegou a bolsa, o couro gasto roçando os dedos. Mas ao passar pela sala de reuniões, uma luz fraca chamou sua atenção. A porta estava entreaberta, e lá dentro estava Brian, sentado à mesa, o terno cinza aberto, os olhos fixos em uma pilha de papéis. O perfume dele, sândalo e um toque cítrico, chegou até ela antes mesmo de entrar. "Você não cansa?", perguntou, parando no batente, a voz cortando o silêncio. Brian ergueu os olhos, o azul deles brilhando na luz suave da luminária, e deu um meio sorriso. "Poderia te perguntar o mesmo." Ela cruzou os braços, o tecido da blusa roçando a pele fria. "Tô indo embora. Você deveria fazer o mesmo." Ele se levantou, o som da cadeira deslizando no chão ecoando, e caminhou até ela. "Antes precisamos conversar." O coração dela disparou, o ar ficando mais denso. "Sobre o quê?" "Sobre o que eu disse hoje," ele respondeu, parando a poucos passos, o calor do corpo dele cortando o frio da sala. Emily respirou fundo, o cheiro de papel misturando-se ao dele. "Você disse que o trabalho não ia ser um problema. O que isso significa?" Brian hesitou por um instante, os dedos tamborilando no bolso do terno, então soltou a bomba. "Tô saindo do projeto." Ela arregalou os olhos, o som de um carro buzinando lá fora, quase abafado pelo choque. "O quê?" "Vou transferir minha parte no Richmond Tower para outro investidor," ele disse, a voz firme, mas com um peso que ela não esperava. O estômago dela deu um nó, o chão frio sob os pés parecendo instável. "Isso é loucura, Brian. Por quê?" Ele deu um passo mais perto, o sorriso sutil voltando, mas os olhos cheios de algo intenso. "Porque agora você não tem mais desculpa para me afastar." O silêncio caiu como uma cortina pesada, o zumbido da ventilação preenchendo o espaço. Tudo o que ela usara como barreira, o trabalho, a ética, o medo, desmoronou com aquelas palavras.
Você não pode abandonar um investimento assim por... Ela parou, as palavras travando na garganta. Por você? Ele completou, o tom baixo e seguro. Posso fazer o que eu quiser, Emily. E o que eu quero é você. O peito dela apertou, o som da respiração dele tão perto que parecia ecoar no dela. Eu... preciso pensar, disse, a voz trêmula, o calor subindo ao rosto. Brian assentiu, o olhar fixo nela como se pudesse ver cada dúvida. Pense bem, respondeu, recuando um passo, o som dos sapatos no chão marcando a distância. Emily saiu rápido, o corredor escuro engolindo seus passos, o coração martelando. Lá fora, o ar frio da noite bateu em seu rosto, carregado com o cheiro de asfalto molhado e folhas secas. Caminhou sem rumo, o som dos próprios passos na calçada úmida, misturando-se ao vento que uivava baixo entre os prédios. Entrou num café pequeno, o sino da porta tilintando ao abrir, o ar quente lá dentro cheirando a café torrado e canela. Pediu um expresso, o copo queimando os dedos enquanto se sentava perto da janela, o vidro embaçado refletindo as luzes da rua. Sempre fora racional, colocando carreira acima de tudo, mas Brian tinha virado seu mundo de pernas pro ar. Ele a desafiava, a fazia sentir coisas que ela evitara por anos. E agora, ao tirar o trabalho da equação, ele a deixava sem defesas. Se eu não fosse seu investidor, o que você faria? A pergunta dele ecoava, o vapor do café subindo em espirais diante dela. Sabia a resposta, mas admiti-la era um salto que a assustava. Já passava das 10 quando voltou ao apartamento, o som da chave girando na fechadura ecoando no silêncio. Jogou a bolsa no sofá, o tecido macio contra os dedos trêmulos, e caiu sentada, o peso do dia esmagando-a. O celular vibrou na bolsa, o som abafado cortando o ar. Hesitou, mas pegou o aparelho, o nome dele na tela como um aviso. Brian Fisher. Era uma ligação. Engoliu em seco, o polegar pairando sobre o botão antes de atender. Emily. A voz dele soou firme, mas carregada de algo profundo, o som estalando na linha. O que é, Brian? Tentou soar indiferente, o coração disparado. Podemos conversar? Já falamos hoje, disse, o cheiro de café ainda agarrado às mãos. Não sobre isso, ele insistiu, o tom mais urgente. O silêncio se esticou, o som da respiração dele na linha como um fio que a puxava. Não sei se consigo agora, murmurou, o peito apertado. Então me diz quando. Ele pressionou, e ela não tinha resposta. Brian suspirou, o som pesado. Te vejo amanhã, então. Boa noite. A ligação caiu, o silêncio voltando como uma onda. Emily ficou encarando o celular, o brilho da tela refletindo nos olhos. Algo dentro dela mudou naquele instante. Não queria mais correr. Queria vê-lo, tocar nele, ouvir aquela voz de novo. Na manhã seguinte, o escritório parecia diferente. O sol entrava pelas janelas, o cheiro de papel e café preenchendo o ar, mas ela estava inquieta. Sabia que Brian viria atrás dela. Ele nunca desistia fácil. Quando o relógio marcou 6 da tarde, juntou suas coisas, o som da bolsa batendo na mesa ecoando, pronta para sair e respirar. Mas ao chegar ao estacionamento, lá estava ele. Brian encostado no carro, o terno escuro impecável, o cabelo bagunçado pela brisa, os olhos fixos nela como se a esperasse a vida toda. Vai fingir que não me viu? Perguntou, a voz grave cortando o ar frio. Emily respirou fundo, o cheiro de gasolina e terra subindo do chão, e deu um passo à frente. O que você quer, Brian? Ele abriu a porta do carro, o couro rangendo ao toque. Entra. Ela hesitou, o vento soprando o cabelo sobre os olhos, mas sabia que resistir era inútil. Sem dizer nada, entrou, o som da porta se fechando como um selo no que viria a seguir. O carro cortava a noite com um ronco suave, o som do motor ecoando no silêncio enquanto as ruas da cidade passavam em borrões de luz e sombra pelas janelas. Emily estava no banco do passageiro, os dedos apertando a alça da bolsa, o couro gasto úmido sob a palma suada. O ar dentro do veículo era quente, carregado com o cheiro de sândalo do perfume de Brian e o leve aroma de couro novo dos bancos. Ela sabia para onde iam. O apartamento dele, um lugar que já imaginara em silêncio, mas dessa vez não havia resistência. O vento lá fora uivava baixo, infiltrando-se pelas frestas,
e o brilho dos postes refletia no vidro, dançando em seus olhos. Brian dirigia em silêncio, os dedos relaxados no volante, o rosto iluminado por flashes intermitentes das luzes externas. O peso da decisão dela pairava entre os dois, mas ninguém dizia nada, como se as palavras pudessem quebrar o que estava se formando. Emily olhava pela janela, o cheiro de asfalto molhado subindo da rua, tentando organizar o caos na cabeça. Tinha lutado contra isso por semanas, erguendo barreiras de razão, mas agora, com ele ao lado, sentia que fugir não era mais uma opção. O som do motor mudou quando ele estacionou, o carro parando com um leve solavanco em frente ao prédio dele. Ele saiu primeiro, o som da porta batendo ecoando na garagem subterrânea, e abriu a porta para ela. Emily hesitou, o ar frio da noite mordendo a pele ao descer, o clique dos saltos no concreto reverberando no espaço vazio. Subiram no elevador em silêncio, o zumbido metálico enchendo o ar enquanto as luzes do painel piscavam, subindo andar por andar. Quando as portas se abriram, Brian a guiou até o apartamento, o som da chave girando na fechadura cortando o silêncio. A sala era ampla, as paredes de vidro mostrando a cidade como um mar de luzes, o chão de madeira polida refletindo o brilho suave de uma luminária no canto. Brian tirou o paletó, o tecido sussurrando ao deslizar pelos ombros, e desabotoou o topo da camisa, revelando um pedaço de pele que fez o coração dela acelerar. Pegou 2 taças de vinho da cozinha, o som do líquido sendo despejado ecoando como um tambor baixo, e entregou uma a ela. Emily aceitou, os dedos roçando os dele por um instante, o vidro gelado contrastando com o calor da pele dele. Tomou um gole, o sabor amargo do tinto descendo pela garganta, enquanto tentava ignorar o quanto ele estava perto, o calor do corpo dele, o jeito como os olhos azuis a prendiam. "Por que eu tô aqui?" perguntou por fim, a voz saindo mais baixa do que pretendia, o som das palavras abafado pelo carpete grosso sob os pés. Brian a estudou, o vinho girando na taça dele como um redemoinho escuro. "Porque você quis estar", respondeu, o tom firme, mas carregado de algo que a fez engolir em seco. "E se isso der errado?", disse, o cheiro do vinho misturando-se ao dele enquanto ele dava um passo mais perto. "E se der certo?", retrucou, os olhos fixos nos dela, o brilho da cidade lá fora refletindo neles como estrelas. Ela prendeu a respiração, o som da própria pulsação ecoando nos ouvidos. Cada parte dela gritava para sair, para correr enquanto ainda podia, mas a verdade era mais forte. Ela o queria, e o medo não mudava isso. Brian segurou o rosto dela com suavidade, os polegares roçando a pele das bochechas, e a beijou. O beijo foi intenso, quente, como se ele tivesse esperado por aquele momento desde o primeiro encontro no corredor. Emily sentiu o chão sumir, as mãos agarrando os ombros dele, o tecido da camisa amassando sob os dedos enquanto ele a puxava mais perto, uma mão firme na cintura, a outra ainda em seu rosto. O gosto do vinho na boca dele misturava-se ao calor da língua, e por um instante ela se perdeu. O som do coração dele batendo contra o peito, o cheiro da pele dele invadindo os sentidos. Mas então, como um trovão, a realidade bateu. O que estava fazendo? Empurrou-o com força, o ar voltando aos pulmões em golfadas rápidas, o som da respiração irregular enchendo o espaço. "Eu não posso", disse, a voz trêmula, os olhos arregalados. Brian ficou parado, o peito subindo e descendo, mas sem surpresa, como se soubesse que ela ia recuar. "Por quê?", perguntou calmo, o som da voz dele como uma âncora. "É loucura", ela respondeu, passando a mão no rosto, o calor das bochechas queimando os dedos. "E o que é normal?", ele retrucou, o olhar fixo nela. Emily rangeu os dentes, o som do vento lá fora batendo nas janelas como um aviso. "Se eu ceder, o que acontece depois?". Brian cruzou os braços, o rosto composto, mas os olhos cheios de algo profundo. "A gente descobre juntos." Ela deu uma risada seca, o peito apertado. "Assim. Simples assim? Assim. Simples assim." Ele repetiu, o tom firme. Emily balançou a cabeça, o som da própria respiração ecoando na sala. "Não posso", disse, virando-se para a porta, o carpete abafando os passos. "Para de se enganar, Emily." Ele falou baixo,
mas as palavras a acertaram como uma flecha. Ela parou, a mão na maçaneta, o metal gelado contra a palma, mas não olhou para trás. Saiu rápido, o corredor escuro engolindo-a, o som da porta se fechando como um ponto final que ela sabia que não duraria. Os dias seguintes foram um teste. No escritório mantinha a fachada. Respostas curtas, olhares desviados, mas Brian estava sempre lá, o perfume dele invadindo o ar, os olhos seguindo-a como um farol. Cada encontro era uma batalha, e ela estava perdendo. Até que numa noite, tudo mudou. Saía do escritório tarde, o estacionamento vazio cheirando a gasolina e concreto úmido, o som dos sapatos ecoando na escuridão. Lá estava ele, encostado no carro, o terno impecável, o cabelo bagunçado pela brisa. "Quer mesmo me ignorar?" perguntou a voz cortando o silêncio. Emily parou, o vento soprando o cabelo sobre os olhos, e respirou fundo. "Entra no carro", disse, firme, o som das palavras ecoando no espaço aberto. Brian abriu a porta, o couro rangendo, mas antes que ela entrasse perguntou: "E se você disser não?" Ela apertou a mandíbula, o cheiro de terra molhada subindo do chão. "Não vou", admitiu entrando, o som da porta se fechando selando sua escolha. Voltaram ao apartamento dele, o elevador subindo em silêncio, o ar carregado. Quando entraram, Brian se virou para ela. "O que você quer, Emily?" perguntou baixo, os olhos presos nos dela. Ela respirou fundo, o cheiro dele preenchendo o espaço. "Quero você", disse por fim, o coração disparado. Ele sorriu lento. "Então para de fugir." Ela não respondeu, apenas o puxou para si, o beijo marcando o ponto sem volta. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas do apartamento de Brian, um brilho suave que dançava no chão de madeira polida e aquecia o ar com um leve cheiro de café fresco vindo da cozinha. Emily acordou devagar, o lençol de algodão roçando a pele nua enquanto piscava contra o sol, os sentidos ainda enevoados pelo sono. O quarto era amplo, as paredes brancas refletindo a luz, o silêncio quebrado apenas pelo som distante de pássaros cantando lá fora. Então virou-se e viu Brian ao seu lado, o peito subindo e descendo em respirações calmas, o rosto relaxado de um jeito que ela nunca vira antes. O perfume dele, sândalo e algo fresco, ainda pairava no travesseiro, misturado ao calor da pele dele. O coração dela disparou, o peso da noite anterior caindo como uma onda. Tinha cedido, atravessado a linha que tanto evitara, e agora estava ali, vulnerável de um jeito que a assustava. Deslizou para fora da cama com cuidado, o chão frio mordendo os pés descalços, e pegou as roupas espalhadas, a blusa amassada, o jeans jogado num canto, o tecido áspero contra os dedos trêmulos. Precisava sair, pensar, respirar. Mas ao abotoar a calça, a voz dele cortou o silêncio. "Fugindo de novo?" Ela congelou, o som da respiração dele enchendo o espaço enquanto se virava. Brian estava acordado, apoiado no travesseiro, o cabelo bagunçado caindo sobre a testa, os olhos azuis fixos nela com uma intensidade que a prendeu. "Não tô fugindo", mentiu, o calor subindo ao rosto enquanto desviava o olhar, os dedos parados no botão da blusa. "Então por que parece que você quer sair sem me acordar?" perguntou, a voz grave, mas com um toque de vulnerabilidade que a pegou desprevenida. Ela rangeu os dentes, o som abafado pelo tapete. "Porque eu precisava de um segundo para pensar." Ele ficou quieto, o som do vento batendo nas janelas enchendo o silêncio, então estendeu a mão, os dedos abertos como um convite. "Emily." Ela hesitou, o cheiro de café e madeira misturando-se ao dele, mas algo na voz dele a puxou. Deu um passo à frente, segurando a mão dele, a palma quente contra a dela, e Brian a puxou de volta para a cama, os olhos nunca deixando os dela. "Você se arrepende?" perguntou, o tom baixo, mas carregado de emoção. Ela respirou fundo, o calor do corpo dele tão perto que parecia queimar. Deveria se arrepender, mas não conseguia. "Não", admitiu, a voz firme. O sorriso dele foi pequeno, mas verdadeiro, os dedos apertando os dela por um instante. "Então para de pensar demais." Ela queria se jogar naquele momento sem medo, mas a mente era um turbilhão. Mesmo assim, ficou ali, o som da respiração dele acalmando-a aos poucos. Nos dias seguintes,
equilibraram trabalho e paixão com uma dança silenciosa. Reuniões formais no escritório, onde o cheiro de papel e tinta dominava, e noites no apartamento dele, com o som de taças tilintando e risadas ecoando. Mas algo mudou em Brian, uma sombra que ela não entendia. Era fim de tarde quando ele a chamou ao escritório dele, o sol poente lançando tons alaranjados pelas janelas, o ar carregado com o cheiro de couro das poltronas. Emily entrou, o som da porta se fechando atrás dela como um aviso, e viu Brian perto da janela, as mãos nos bolsos, o rosto tenso. "Precisamos conversar", disse, a voz firme, mas com um peso que a fez parar. "Sobre o quê?", perguntou, cruzando os braços, o tecido da blusa roçando a pele fria. "Sobre nós", ele respondeu, virando-se, os olhos cheios de conflito. O estômago dela deu um nó, o som de um carro buzinando lá fora cortando o silêncio. "Isso tá ficando sério demais", ele continuou, o tom baixo. Emily sentiu um aperto no peito, o chão de madeira parecendo instável. "E isso é ruim?", ele passou a mão pelo cabelo, o som dos dedos roçando os fios ecoando. "Não sei." Ela deu um passo atrás, o calor subindo à garganta. "Você quer acabar com isso?" Brian hesitou, o olhar fixo nela, e isso doeu mais que qualquer resposta. "Eu não sei lidar com isso, Emily", admitiu, a voz quase um sussurro. "Nunca fui o tipo de cara que se envolve." Ela deu uma risada seca, o som cortante. "Então por que começou?" Ele ficou quieto, o peso do silêncio esmagando-a. "Você tá envolvido, Brian", disse, os olhos ardendo. "Para de fingir que não." Ele apertou a mandíbula, mas não negou. Emily respirou fundo, o cheiro de couro e papel enchendo os pulmões. "Se tá me dizendo isso é porque já decidiu", falou, virando-se para a porta, o som dos passos abafado pelo carpete. Saiu antes que as lágrimas caíssem, o corredor escuro engolindo-a. Naquela noite não foi para casa. Caminhou pelas ruas, o ar frio cheirando a chuva iminente, o som das folhas secas esmagadas sob os pés ecoando. Estava apaixonada por ele, e agora precisava se proteger. No dia seguinte, pediu um dia off, o celular desligado jogado na bolsa, o silêncio do apartamento envolvendo-a como um casulo. Mas no segundo dia, o interfone tocou, o som agudo cortando o ar. Hesitou, o cheiro de chá frio pairando na sala, e abriu a porta. Brian estava lá, o casaco escuro úmido da garoa, os olhos determinados. "Não", disse seca, segurando a porta. "Por favor", ele insistiu, a voz firme. "Eu estava errado." Ela rangeu os dentes, o som abafado pelo tapete. "Você já disse o que queria. Não disse o que importa", ele retrucou, dando um passo à frente. "Eu não sei lidar com sentimentos, Emily. Nunca precisei disso. Mas você mudou tudo." Ela prendeu a respiração, o cheiro de chuva dele invadindo o espaço. "Eu te amo", ele disse, segurando o rosto dela, os polegares quentes contra a pele fria. "E tô perdido nisso." Ela congelou, o som daquelas palavras ecoando no peito. "O quê?" "Eu te amo", ele repetiu, os olhos nus de emoção. O coração dela disparou, o calor das mãos dele queimando-a. Não queria que ele estivesse perdido, queria encontrá-lo. "Então para de fugir", disse, segurando as mãos dele, o som da chuva lá fora como um fundo perfeito. Brian não respondeu, apenas a puxou e a beijou, o gosto de chuva e calor na boca dele selando algo que nenhum dos dois podia mais negar. Quando se afastaram, ele encostou a testa na dela, o hálito quente contra a pele. "Não te deixo ir de novo", sussurrou. Ela sorriu, o peito transbordando. "E eu não quero ir." Naquele momento, o som da chuva tornou-se uma promessa. Estavam juntos, e nada mudaria isso. Quase um ano se passou desde a confissão de Brian, e o tempo transformara a relação deles em algo sólido, profundo, como as fundações de um prédio que Emily projetava. No trabalho, equilibravam reuniões intensas, o som de canetas riscando papéis, o cheiro de tinta e café preenchendo o ar, com noites tranquilas no apartamento dele, onde o aroma de alho frito subia da cozinha e o som de risadas ecoava contra as paredes de vidro. Emily amava Brian com uma certeza que a assustava às vezes, e ele, o homem que já fora um iceberg, aprendera a amá-la com uma entrega que ainda a surpreendia. Mas naquela noite, algo no ar parecia diferente. Brian a levou para jantar num restaurante que ela não conhecia,
O carro deslizando pelas ruas com o ronco suave do motor, o cheiro de couro misturando-se ao perfume dele. Quando chegaram, o lugar era um oásis, uma varanda privativa cercada por treliças de madeira, o ar fresco carregado com o perfume de jasmins pendurados em vasos. Luzes suaves pendiam como estrelas, o som delas balançando na brisa, misturando-se ao tilintar de taças dos poucos casais ao redor. Emily sentou-se, o tecido da cadeira de vime roçando as pernas, o vestido azul escuro que escolhera abraçando o corpo. "Você tá estranho hoje", disse, o vinho branco na taça refletindo as luzes enquanto o girava. Brian a encarou, os olhos azuis brilhando com algo que ela não decifrava, o cabelo penteado com um toque de desleixo que o tornava mais humano. "Nunca estive mais certo de nada", respondeu, a voz grave cortando o ar, o sorriso sutil fazendo o coração dela acelerar. Antes que ela pudesse perguntar, ele se levantou, o som da cadeira arranhando o chão ecoando na varanda. Emily franziu a testa, o cheiro de jasmim envolvendo-a. "Brian, o que?" Mas as palavras morreram quando ele se ajoelhou, o mundo parando ao seu redor. Ele abriu uma caixinha de veludo, o anel dentro capturando a luz num brilho que quase a cegou, e segurou a mão dela, os dedos quentes contra a pele fria. "Emily Carter", começou, a voz firme, mas carregada de emoção, o som da brisa abafando o pulsar nos ouvidos dela. "Eu nunca planejei isso. Nunca imaginei que estaria aqui de joelhos, pedindo para alguém ser minha para sempre." Ela cobriu a boca com a mão livre, o calor das lágrimas subindo aos olhos. "Mas você entrou na minha vida como um furacão. Me fez sentir o que eu não sabia que podia. Me deu algo que eu nem sabia que queria." O som de um garçom limpando a garganta ao longe mal registrava, o mundo reduzido aos dois. "Eu te amo, Emily", ele continuou, os polegares roçando a mão dela. "Quero acordar com você, brigar por coisas idiotas, viajar o mundo e voltar para casa sabendo que você tá lá. Quer casar comigo?" Ela soltou uma risada trêmula, as lágrimas escorrendo livres pelo rosto, o gosto salgado delas nos lábios. "Sim", disse, a voz tremendo. "Sim, 1000 vezes sim." A varanda explodiu em aplausos enquanto Brian colocava o anel no dedo dela, o metal frio aquecendo-se contra a pele. Ele a puxou para um beijo, o sabor de vinho e amor na boca dele, e Emily soube que aquele era o começo de tudo. O dia do casamento amanheceu perfeito. O céu era um azul cristalino, o sol brilhando com um calor gentil, o ar carregado com o cheiro doce de grama recém-cortada e flores frescas. Emily estava no quarto do hotel, o vestido branco pendurado como uma obra de arte, rendas delicadas traçando padrões que dançavam na luz, o véu caindo como uma cascata de tule. Ela o vestiu, o tecido leve roçando a pele, o peso dele ao mesmo tempo reconfortante e surreal. O espelho refletia uma versão dela que mal reconhecia, os cabelos presos num coque elegante, os olhos brilhando com algo novo. O buquê de peônias brancas tremia em suas mãos, o perfume delas enchendo o ar enquanto respirava fundo. No salão, os convidados esperavam, o som de vozes abafadas misturando-se ao toque suave de um violino. Emily caminhou pelo corredor, o chão de madeira polida rangendo sob os sapatos brancos, o coração disparado a cada passo. Então o viu. Brian estava no altar, o terno escuro impecável, o cabelo penteado com um toque rebelde, mas o que aprendeu foi o olhar dele, puro, intenso, como se ela fosse a única coisa no mundo. Ele pegou a mão dela quando chegou, os dedos quentes entrelaçando-se aos dela, e sussurrou: "Você tá linda." Ela sorriu, o calor subindo ao rosto, o som do violino envolvendo-os. O celebrante começou, a voz ecoando no salão cada palavra carregada de peso. "Brian Fisher, você aceita Emily Carter como sua esposa, prometendo amá-la, honrá-la e estar ao seu lado por todos os dias da sua vida?" Brian apertou a mão dela, os olhos brilhando com emoção, o cheiro do perfume dele misturando-se ao das flores. "Com todo o meu coração, sim", respondeu, a voz firme, mas cheia de amor. Emily sentiu um nó na garganta, o som da respiração dele tão perto que parecia o dela. "Emily Carter, você aceita Brian Fisher como seu marido, prometendo amá-lo, honrá-lo e estar ao seu lado por todos os dias da sua vida?" perguntou o celebrante. Ela respirou fundo,
o aroma das peônias subindo ao nariz, e olhou para o homem que mudara tudo. Sim, disse, o sorriso transbordando. Para sempre, sim. Brian deu uma risada baixa, os olhos marejados, o som ecoando no peito dela. Pelo poder a mim concedido, eu os declaro marido e mulher, anunciou o celebrante, o salão explodindo em aplausos. Brian a puxou para si, os braços envolvendo a cintura dela, e a beijou com uma intensidade que fez o mundo sumir. O gosto dele, o calor, o amor. A festa seguiu com danças e risadas, o som de taças tilintando e o cheiro de bolo de chocolate enchendo o ar. Mais tarde, sob as luzes suaves da pista, Brian a levou para um canto tranquilo, o tecido do terno roçando o vestido dela. Quase te perdi naquele escritório, sussurrou, a voz grave contra o ouvido dela. Ela sorriu, o cheiro dele envolvendo-a. Mas você não perdeu. Ele a encarou, os olhos cheios de promessa. Você é minha, Emily Fisher. Ela riu, o som leve como o vento. E você é meu, Brian Fisher. Sob o céu estrelado, o beijo dele selou-o para sempre. De um encontro desastrado a um amor eterno, o destino os unira e nada os separaria.